Fala aí, galera, nós aqui de novo pela 7ª semana. Vamos ligar a nossa luz, câmera, ação. Galera, eu aqui de novo, a gente vai começar agora a nossa 7ª semana, tá? E nessa semana a gente vai trabalhar um pouquinho isso daqui, ó. Então, galera, vamos lá agora. Voltando, na 7ª semana, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho, dando continuidade às ligações químicas. A gente vai falar um pouquinho de ligação covalente coordenada, que é para finalizar as ligações covalentes. Falar um pouquinho de ligações metálicas, que é a propriedade das ligas metálicas, tá? Então, para quem não me conhece, sou o Wagner Delmontes Martins, professor do SEM 414 noturno, tá? Então, vamos dar sequência lá na nossa ligações químicas. Na aula passada, a gente falou da ligação covalente, né? Que é aquela ligação que ocorre entre os ametais e o hidrogênio, tá? E ocorre o compartilhamento de elétrons. A gente já tinha visto anteriormente a ligação iônica. A ligação iônica é a transferência de elétrons. Então, ocorre a transferência do elétron do metal para o ametal, para o semimetal ou para o hidrogênio, tá? Vai formar a carga e a atração eletrostática. Entre os ametais ou semimetais existe a ligação covalente, que eles vão compartilhar o elétron. Só que existe dentro dessa ligação covalente um outro tipo de ligação covalente, que é a ligação chamada coordenada, também chamada de dativa, tá? Que é a ligação coordenada ou a coordenada dativa. É uma ligação onde um átomo já estável, ele pode compartilhar um par de elétrons livre, que ele não está usando, com algum outro elemento químico que necessariamente precisa receber dois elétrons, porque ele vai compartilhar esses dois elétrons de uma lapada só, de uma forma só, tá? Então, isso é a ligação covalente coordenada. Então, um átomo já envolvido na reação, já estável, então o átomo tem que estar estável, pode estabilizar um outro que necessite de quantos elétrons? Dois elétrons, tá? Para completar a sua valência. Desse modo, o átomo já estável compartilha o par de elétrons livre com o outro átomo, ainda não estável. Eu até coloquei essa imagem que é uma ajuda. Na verdade, é uma ajuda mesmo. Eu já estou estável, eu tenho dois elétrons sobrando, e aí eu tenho um cara aqui, um outro átomo, está lá, instável, com 6 elétrons, porque ele precisa ter 6 para ganhar esses dois e ficar com 8, né? Ele está lá com 6, aí eu pego e compartilho com ele esses dois elétrons. Tudo bem? A gente vai perceber isso aí agora, ó. Exemplo, oxigênio. A gente trabalhou com oxigênio, né, na aula passada, fez a distribuição do oxigênio. O oxigênio é do grupo 16, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Ele vai formar uma ligação dupla, né? Lembra que a ligação é dupla lá? Então, cada um compartilha com 2 elétrons, forma uma ligação dupla e formou isso aqui, ligação dupla. Oxigênio, O2. Mas existe o ozônio. Lembra o que é o ozônio? O ozônio é o O3. Como é que vai entrar um outro oxigênio aqui agora? Porque esse já está estável, com 8 elétrons. 6 dele usando 2 do oxigênio. Esse já está estável, 6 dele usando 2 desse outro oxigênio. Cada um já tem 8. E aí, quando chega esse outro oxigênio aqui, como é que vai acontecer essa ligação? Aí vai acontecer a ligação coordenada, dativa. O que é isso? Esse par de elétrons está livre. Esse par de elétrons está livre. Esses dois não. Aqui está sendo utilizado na reação química. Ou na reação não, desculpa, na ligação química. Então aqui está sendo compartilhado, não está livre. Par de elétrons livre é esse que fica livre, sem usar em ligações químicas. Então, o oxigênio tem um par de elétrons livre que ele pode compartilhar, outro par de elétrons livre que ele pode compartilhar. E aí ele vai compartilhar esse par de elétrons com quem? Com esse outro oxigênio. O outro oxigênio tem quantos elétrons? 6. Quando ele receber esse compartilhamento, ele passa a ter 8. Beleza? Então vai acontecer esse compartilhamento aqui, ó. Perceba que esse par de elétrons vai ser compartilhado para o oxigênio. Então ele vai ser compartilhado para o oxigênio. Esse par de elétrons vai ser usado tanto por esse oxigênio quanto por esse oxigênio. Então ele tem 6. Usando esses dois, passa a ter 8. Esse tinha 8, não tinha? 6 dele, com mais 2 desse, 8. Quando ele compartilha, ele não está usando nada desse, até porque ele não precisa, ele já está estável. Ele só vai ajudar esse outro oxigênio. Aí vira quem? O ozônio, que é o O3. Aí lembrando que o átomo que está compartilhando, ele vai ficar com carga positiva. Porque quando ele compartilha, ele vai ficar com menos elétrons. Então a carga positiva dele vai ser efetiva, tá? Vai aparecer uma carga positiva para ele.
Quem está ganhando o elétron vai ficar com a carga negativa. Só que vai acontecer uma ressonância. O que é a ressonância? Isso aqui vai ficar invertendo, vai ficar trocando. Ora, esse par de elétrons que estava livre vai formar a ligação para esse lado e vai parear aqui. Então acontece essa ressonância. O que é essa ressonância? Aqui, galera, vai ficar, ora tá de um lado, ora tá do outro. Vai ficar passando de um lado para o outro. Beleza? Acontece essa ressonância. Então, ora vai aparecer duas ligações aqui e a dativa para o lado de lá, ora vai aparecer as duas aqui e dativa para o lado de cá. E fica fazendo essa ressonância. Tá? Então, por isso que é representado dessa forma. Uma ligação simples para cada lado e a ressonância. Que ora vai ser dupla aqui, ora vai ser dativa aqui. Ora vai ser dupla aqui, ora vai ser dativa lá. E ela vai ter essa configuração. Tá? Então, essa estrutura de ressonância é para dizer que a ligação não está parada. Como eu tenho uma dupla e uma dativa, às vezes essa dativa muda de posição. E ela vai ficar assim, ó, mudando de posição. Que é para dar estabilidade para a molécula, tá? Aí a gente olha aqui o seguinte. Outro exemplo. SO, óxido de enxofre, né? A gente tem o seguinte. Ambos têm 6 elétrons, ambos são do grupo 16. A gente faz a distribuição eletrônica, ó. 6 elétrons, 6 elétrons. Está um debaixo do outro na tabela periódica, né? Na do grupo 16, né? Esse grupo 16 tem oxigênio e enxofre logo embaixo. Então, o grupo 16, 6 elétrons na última camada. Forma um enxofre, ligação dupla. Só que existe o SO2. O que é o SO2? Quer dizer que está entrando outro oxigênio aqui. Como é que vai entrar esse outro oxigênio? O enxofre não tem par de elétrons livres. Se ele tem par de elétrons livres, ele pode compartilhar de forma coordenada. E ele vai compartilhar esse elétron para o oxigênio que vai estar entrando aqui. O oxigênio tem 6, então ele pode receber esse compartilhamento. Lembre-se, para ser uma ligação coordenada, o átomo tem que já está estável, o enxofre já está estável. Ele tem 6 dele, usando 2 do oxigênio, passa a ter 8. Tem par de elétrons livres, então ele pode compartilhar esse par de elétrons livres. E o elemento que está recebendo, necessariamente, tem que receber os 2 e ficar estável com esses 2. Então ele tem que já ter 6. Ele tem 6, recebeu esses 2, ficou com 8. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Ah, tá desse lado, ó. Vai acontecer isso aqui. Ele vai compartilhar 2 e aí vai aparecer o SO2, tá? Então tem essa configuração, ligação coordenada aqui. E aí existe também o SO3. Por que existe o SO3? Porque o enxofre ainda tem outro par de elétrons livres, que ele pode compartilhar com mais outro oxigênio. E aí aparece também o SO3. E aí, da mesma forma, o SO3 vai ter ressonância, tá? Galera, o que é essa ressonância? Pensa o seguinte, eu tenho um enxofre fazendo ligação com 3 oxigênios. Só que 2 é um tipo de ligação, o outro é uma ligação diferente. Aí sabe como é que é, irmão? O que esse irmão quer, o outro também quer, que o outro também quer, não é isso? Aí dá briga. A ressonância é como se fosse isso aí, para resolver a briga. Então todo mundo tem a mesma coisa. Então fica pulando de um em um, para todo mundo ficar recebendo a mesma estrutura. Então, o que vai acontecer? Dativa, dativa, esse é dupla. Ah, eu não quero dupla não, eu quero dativa. Ah, eu não quero dativa não, eu quero dupla. Ah, eu não quero dativa não, eu quero dupla. E aí fica fazendo a ressonância. Então, no final da história, essas ligações, ela fica invertendo, fica fazendo as trocas. Então, essa hora é dupla, hora é isso. Hora é dativa. Essa é dativa, hora é dupla. Essa é dativa, hora é dupla. Aí fica assim, fazendo as trocas. Como é que você representa a ressonância? Você coloca simples, simples, simples e esse pontilhado nas duas. O que significa isso? Significa que a dativa fica pulando, tá? As duas dativas, na verdade, vai ficar pulando entre os átomos de oxigênio. Então, SO3 a gente tem aqui. Agora eu pergunto a vocês. Existe o SO4? Existe o SO4? Esse enxofre tem mais par de elétron para compartilhar? Não tem. Então, SO4 puro não tem. É lógico que a gente tem um SO4 2-, né, que vem do ácido sulfúrico. E aí o SO4 2- tem uma configuração diferente, tá? Mas existe, ele é SO4, só que é o SO4 com ligação simples para o oxigênio, ligação simples para outro oxigênio e 2 dativas, tá? Vamos a outro exemplo. A gente tem a ligação do dióxido de carbono, não é isso? Que tem essa configuração.
e tem essa configuração. Lembra que o carbono é do grupo 14. Se ele é do grupo 14, quantos elétrons ele tem? 1, 2, 3, 4. O oxigênio é do grupo 16, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, o carbono tem 4 ligações. Para ele ficar estável, ele tem que formar mais 4 ligações compartilhadas, né? Covalente, normal. E aí ele tem 4 dele. Usando 2 desse, passa a ter 6. Usando mais 2 desse, passa a ter 8. Então está estável o carbono, está estável o oxigênio, está estável o oxigênio. A gente tem essa estrutura. A gente tem o CO2, que é o dióxido de carbono. Só que existe o monóxido de carbono. Lembra o que é o monóxido? O monóxido é um oxigênio só. Então, some um oxigênio desse. Se eu tiro um oxigênio desse, como é que eu vou estabilizar esse átomo? Aí, quem vai estabilizar vai ser o quê? O par de elétrons do oxigênio. Pela ligação dativa, coordenada dativa, ó. Dessa forma. Se eu tirei o oxigênio, tirei esse oxigênio, sobrou os 2 elétrons dele lá, tá? Aqui os 2 elétrons dele. Tá com outra representação, tá? Triângulozinho pro elétron dele. Então, 1, 2, 3, 4. Continuou um oxigênio aqui. Esse oxigênio já está estável, lembra? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usando esses 2, passa a ter 8. O carbono tem 1, 2, 3, 4. Não está estável. E aí, para ele ficar estável, o que ele precisa? Precisa receber 2. Mas ele só tem 4, como ele receber 2, vai ficar com 6? Não, você tem que saber que ele já está usando 2 desse oxigênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Usando esses 2, 6. Quando ele receber esses 2 compartilhados de forma coordenada, aí ele passa a ter 8 também. Beleza? E esse continua tendo 8, que ele já tinha 8, já está estável. Ligação coordenada. Um átomo já estável compartilha um par de elétrons livre. Esse par de elétrons estava livre, por isso que ele pode compartilhar. E aí forma essa estrutura dupla com a ligação coordenada dativa, que é representada com essa seta, tá, galera? Perceba que a covalente normal é um traço, tá? Simples vai ser um traço, 2 traços dupla, 3 traços tripla. Aqui no caso, eu tenho uma coordenada, tá? Uma ligação covalente coordenada. Beleza? Agora vamos nas ligações metálicas, galera. Ligação metálica ocorre a liberação dos elétrons mais externos. Ligação metálica é a ligação dos metais. Lembra que o metal é aquele que tem 1, 2 ou 3 elétrons. Para ele ficar estável, não é mais fácil ele perder esse elétron? Então, o que vai acontecer na ligação metálica? Eu tenho vários metais, todo mundo querendo perder elétron para ficar estável. E o que vai acontecer? Todo mundo vai perder o elétron. Só que quem vai ficar com esse elétron? Ninguém. Vai formar uma nuvem eletrônica. Então, vai formar isso aqui, ó. Vai formar uma nuvem eletrônica em cima desses cátions. Porque quando ele perder elétron, ele não forma um cátion, não fica positivo. E aí, esses elétrons vão estabilizar essas cargas. Mas aí, na verdade, esses elétrons vão ficar numa estrutura com uma nuvem eletrônica. Então, são dotados de um certo movimento. Por isso, são chamados de elétrons livres. Então, o que vai acontecer? Ó? Observe essa primeira imagem. Eu tenho o átomo e ele vai perder os elétrons para ele ficar estável. Lembra que um cátion tem 1, 2 ou 3 elétrons. Ele perde esse elétron para ficar estável. Quando ele perde elétron, ele fica estável, porque a camada anterior tem 8 elétrons. Então, no primeiro momento, eles vão perder esses elétrons. Só que quando ele perde elétron, ele fica estável. Mas onde vai ficar esses elétrons? Esses elétrons vão ficar envolvidos na estrutura. Vai ficar como sendo os elétrons livres, que a gente chama de nuvem eletrônica. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Alguns átomos não perderam os elétrons, outros vão perder elétron e vai formar os elétrons em nuvem, tá? É como se fosse assim, eu não quero elétron, o que eu faço? Vou perder esse elétron. Aí daqui a pouco um elétron chega em mim, eu não quero elétron, vou perder esse elétron. Aí o outro que está do meu lado ganha o elétron, e aí ele passa para frente, aí fica essa nuvem eletrônica. Ora eu vou estar com o elétron, ora eu não vou estar com o elétron, só que eu prefiro não estar com o elétron, porque eu fico estável sem o elétron. Então por isso que vai acontecer essa estrutura aqui, ó, que tem esse gifzinho. Eu tenho os átomos, na verdade eles em forma de cátion na maioria das vezes, alguns ainda neutros, mas na maioria das vezes em forma de cátion, até porque ele vai perder o elétron, vai formar cátion. E eu tenho os elétrons livres em toda essa estrutura, beleza? Nessa estrutura cristalina. Então essa é a ligação metálica, tá, galera? Ela tem essa característica. Como todos querem perder elétron, eles formam um cátion e o elétron fica em forma de nuvem entre esses átomos, tá?
E aí a gente olha a estrutura cristalina. Tal como o composto iônico, o composto metálico ele também forma uma estrutura cristalina. Então o sólido ele vai montar um conjunto, uma forma cristalina, que é a forma espacialmente ordenada dos átomos e moléculas que constituem. Então ele vai ter algumas configurações que a gente vê aqui, ó. Vai ter essa configuração que é cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado. O de face centrada é quando eu tenho um átomo na face, tá? Um átomo na face. Corpo centrado, eu tenho um átomo lá no meio, tá? Eu tenho um átomo lá no meio do cubo, né? Que é cubo, que é um cubo. Um cubo com um átomo no meio, cubo com átomos na face, tá? Em todas as faces eu posso ter átomo. E aqui a gente tem um hexágono compacto. Então eu tenho um hexágono com elétrons ainda no meio, ou com elétrons, não, com átomos ainda nesse hexágono. Tudo bem? Exemplo, zinco, magnésio, titânio. Exemplo, esse exemplo aqui, ferro, cromo. Exemplo dessa estrutura, quando forma a ligação química, ela forma nessa estrutura. Alumínio, níquel, prata, cobre, ouro, forma essa estrutura. Beleza? Então, o composto metálico, ele vai se organizar, formar uma estrutura cristalina, que é a ordenação desses átomos. Lembrando que os átomos aqui vão estar em forma de cátion e os elétrons vão estar em torno dessa estrutura, tá? Vai estar em nuvem em torno dessas estruturas, tá? Aí a gente chega num negócio que é o seguinte, ligações metálicas. Formam ligas metálicas também. O que é liga metálica? São uma mistura de dois ou mais elementos que formam a liga metálica. Se é liga metálica, pelo menos um tem que ser o quê? Metal. O que é isso, galera? As ligas possuem propriedades de interesse tanto para a indústria quanto para o consumidor normal. As propriedades desses metais, individualmente, às vezes não possuem. Então, às vezes, a gente tem um metal que possui uma certa propriedade, o outro tem uma outra propriedade, que às vezes não é bem aceita para a indústria. E aí o que a gente faz? Faz a junção de outros metais ou outros elementos, outras substâncias, para trazer uma melhora de propriedade. Então eu vou melhorar a propriedade dos metais. Vou formar aço, ligas, introduzindo outros elementos em quantidades específicas, tá? De forma que eu vou desejar uma forma técnico-economicamente viável. Então, eu vou trabalhar com essa liga metálica, incorporar outros átomos ali para trazer uma propriedade que eu quero. Exemplo, o ferro, ele oxida de uma facilidade muito maior, né? O ferro, ele se oxida de forma fácil. O que eu vou fazer? Eu posso colocar carbono dentro do ferro, formar uma liga metálica, que é o aço carbono. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir carbono dentro da estrutura da liga metálica, e esse carbono vai trazer uma melhora, vai trazer uma propriedade melhor. Então ele vai oxidar menos. Às vezes eu posso colocar um certo composto para trazer uma maleabilidade melhor para o metal. Então eu vou conseguir moldar ele de forma melhor. Tá? Então eu posso colocar elementos para trazer dureza, posso trazer elementos para trazer maleabilidade, posso trazer elementos para trazer resistência. Então eu vou associar outros metais ou associar outros elementos químicos dentro da liga metálica para trazer propriedades específicas que eu quero usar lá na indústria. Tudo bem? Então isso que é a liga metálica, é uma associação de metais com outros elementos, não necessariamente metal, tá? Até porque em liga do aço carbono a gente usa carbono, tá? E aí, galera, a gente tem as propriedades gerais das ligas metálicas, né? E aí as propriedades gerais é resultado dessa série metálica, do retículo que ele forma, do tipo de ligação que existe. E aí ele tem algumas características bem importantes. As duas mais importantes é essa: condução de corrente elétrica, condução de calor. Então são bons condutores, na verdade ótimos condutores, tanto de eletricidade quanto de calor. Que está relacionado à eletricidade principalmente, né? Os elétrons estão livres. Corrente elétrica é o quê? Corrente de elétron, é passagem de elétron. Então, se eu tenho um metal onde os elétrons aqui estão livres, quando entra um elétron aqui, rapidamente esse elétron flui por toda a estrutura. Por isso que você, quando pega um metal e coloca na tomada, você toma choque rapidamente. O elétron que está na ponta aqui, que entrou, é o que você já recebe aqui no seu dedo? Não. Eu tenho vários elétrons livres.
Quando um recebe aqui, lembra que o átomo não quer elétron? O cátion, ele não quer elétron. Aí ele recebe elétron, faz o quê? Joga para frente, joga para frente, joga para frente. Rapidinho, outro elétron sai na sua mão. E aí você toma esse choque. A corrente elétrica flui pelo metal, porque os elétrons no metal estão em nuvem. Então, rapidamente, esse elétron entra nessa nuvem e é conduzida pela estrutura. Beleza? A mesma coisa é calor, né? Os átomos ali estão de configuração tal que facilita essa transferência de calor de um para o outro. Beleza? Esses átomos também têm densidade elevada, ponto de fusão e ponto de ebulição alto, tal como os compostos iônicos. Lembra que compostos iônicos têm ponto de fusão e ponto de ebulição elevado, tá? Alta resistência à tração, que é aquela tração sem quebrar, você força até ele quebrar, ele resiste bem antes de quebrar, tem uma boa resistência à tração. Maleabilidade, os metais a gente consegue moldar ele, né? Eu posso moldar ele sem ele quebrar, não é quebradiço, ele é moldável, eu consigo, ele é maleável, tá? Dúctil é que eu posso fazer fio, então eu posso afinar esse metal porque ele é dúctil, né? Então eu consigo afiar ele, formar um fio dele, tá? E ele não quebra, beleza? Então eu tenho essas propriedades dos compostos metálicos, principalmente das ligas metálicas. Então, de condição geral, a gente tem isso. É lógico, ressaltando novamente, as propriedades, quando eu falo propriedade dos compostos, eu estou falando de um modo geral. É lógico que tem um ou outro metal que tem uma condição específica diferente, tá? Mas no geral, a gente vai ter essa configuração. Beleza, galera? Então, pessoal, hoje a aula foi mais rápida, tá? A gente finaliza aqui praticamente as nossas ligações químicas, então está finalizado. Só para recapitular, existe a ligação iônica, que é a transferência de elétron, de um metal, que é aquele que tem 1, 2 ou 3 elétrons, que passa para um ametal, semimetal ou hidrogênio. Lembrando que os átomos vão se unir em busca da estabilidade, para ter a teoria do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada. Então, metal se liga de forma iônica, que é a transferência, ou ele se liga entre eles mesmo de forma ligação metálica, que a gente viu hoje. Então, o metal ou ele vai ligar como ligação iônica ou como ligação metálica. Os ametais semimetais vai se ligar como ligação iônica, que é a ligação vinda do metal, ou entre eles, que é a ligação covalente. E dentro dessa ligação covalente, que é a ligação que compartilha elétron, tem a covalente coordenada, que é a covalente dativa que a gente viu no começo do vídeo. Beleza, galera? Então é assim, ó. Obrigado para quem assistiu a aula até agora. Da sala de casa para sua casa. Valeu!